Bem-vindos ao podcast Vozes da Herança. Hoje temos um episódio especial sobre o tema do cancro hereditário, com foco no cancro da mama. Temos connosco uma convidada que nos vai contar a sua experiência pessoal e ajudar-nos a compreender melhor este tema com poucos tabus e com uma conversa mais descontraída. Bem, primeiro fazendo a contextualização, o cancro hereditário é uma forma de cancro causada por mutações genéticas que podem ser transmitidas de geração em geração dentro de uma família. Embora a maioria dos casos de cancro resulte de alterações genéticas adquiridas ao longo da vida, cerca de 5 a 10% têm origem hereditária. Estas mutações genéticas presentes desde o nascimento afetam genes responsáveis pela reparação do ADN e pelo controle do crescimento celular, aumentando significativamente o risco de desenvolver certos tipos de cancro. Entre os mais comuns estão o cancro da mama, o cancro do ovário e, em alguns casos, o cancro da próstata e do cólon. A identificação de um histórico familiar de cancro é um passo crucial para avaliar o risco hereditário. Testes genéticos podem ser recomendados em casos específicos, permitindo não só um diagnóstico mais precoce, mas também a implementação de medidas de prevenção personalizadas, como rastreios regulares ou, em algumas situações, intervenções médicas proativas. Este tema é de extrema relevância na área de saúde pública, não apenas pela sua dimensão médica, mas também pelo impacto emocional e psicológico nas famílias afetadas. Informar e educar sobre o cancro hereditário é essencial para promover uma maior compreensão, incentivar atitudes preventivas, reforçando a importância de detecção precoce e do acompanhamento médico adequado. Agora vamos apresentar a nossa convidada com Miguel Chaves. Olá, boa tarde. Já vimos então o que é o cancro hereditário, tivemos aqui uma contextualização. Estamos aqui com a Wanda. Wanda, olá, tudo bem? Olá, Miguel, Francisco, Matilda, tudo bem, obrigada. Fala-nos um pouco de si, o que é que faz, o que é que pessoal. Então, eu tenho 52 anos, trabalho num laboratório de física para o estudo da física e para a atribuição de bolsas a estudantes universitários e à investigação, sobretudo à investigação na área de física de partículas. Já trabalhei durante 20 anos em recursos humanos, que é a minha área de formação. Depois criei um projeto, uma marca própria, na área da alimentação, que não foi muito bem sucedida, mas foi uma experiência muito interessante e, portanto, deixou-me boas memórias. E agora estou aqui neste trabalho também é muito desafiante, porque são sempre pessoas novas e projetos novos, aos quais os estudantes se candidatam e depois vêm ser atribuídas bolsas para o desenvolvimento de investigações na área científica que eles desenvolvem. Também é um bocadinho amargo de ver que a ciência não é muito bem acolhida e que não tem os apoios que nós gostaríamos que tivesse, porque não tendo a ver agora aqui com o podcast, mas também tendo a ver, é da ciência e do estudo da ciência que nós podemos dar graças pelos avanços da medicina. Exatamente. E portanto, é assim, vou observando que era melhor haver mais apoios, nomeadamente nesta área científica e na parte destas atribuições de apoios. Okay. A Wanda é uma pessoa que recuperou de um cancro da mama, certo? Certo. Pronto, queríamos saber se pode partilhar connosco como é que foi o processo de descobrir, Ok. como é que descobriu que tinha esse Então, cancro. antes de mais, eu sempre ouvi dizer que um doente oncológico é sempre um doente oncológico, embora a situação esteja ultrapassada. Mas no meu caso concreto, efetivamente as coisas correram muito bem. Dou graças por isso. O processo foi muito tranquilo e muito rápido. E foi sobretudo, uma vez que estamos a falar da parte hereditária, foi uma surpresa porque o meu cancro não teve origem hereditária, pelo menos conhecida, não é? Que nós saibamos. Mas uma das coisas que me alertaram sempre foi que quer a minha mãe, quer a minha irmã fizessem exames posteriores à minha situação
para ir fazendo aquele acompanhamento que o Aquela Francisco rotina. falava. No meu caso concreto, eu tinha 43, sim. Lembro perfeitamente porque foi exatamente nesta altura, eu tinha vindo de um jantar de Natal da empresa e como já cheguei tarde, isolei-me para me despir e para tomar um duche antes de me deitar. E reparei que o sutiã tinha uma manchinha de algum líquido, incolor, mas uma manchinha. E comecei a olhar e a perceber que esse líquido tinha origem na auréola, portanto, relativamente perto do mamilo, e que se eu apertasse, esse líquido saía. Nada muito significativo, mas à minha pressão, esse líquido revelava-se. Não fiquei preocupada, sou sincera, porque tenho uma atitude muito positiva nas doenças, sou se calhar até muito despreocupada. Contudo, fui mostrar, fui falar com uma médica num sítio. Na altura, fui à Clínica dos Poetas, porque era onde eu trabalhava e achei mais prático, e por uma questão de conveniência, fui à Clínica dos Poetas a uma médica de medicina geral. Portanto, eu ia tranquila. E de acordo com o que eu mostrei, com o que eu falei, ela também me deixou tranquila. Portanto, ela disse-me: "Ó Wanda, vai fazer vai a imagiologia, fazer uma ecografia, mas não há de ser nada de relevante." E, portanto, eu fiquei tranquila. Depois, em fevereiro, acabei por ter essa ecografia marcada e fui fazer. E na ecografia, a médica é que me disse: "Olha, isto não me parece nada de preocupante, tal como eu achava, mas vamos por descargo de consciência fazer uma biópsia." Ainda assim eu não continuei, não me deixou nada assustada, achei que era excesso de zelo, lá está, porque como não trazia nada de histórico, mas sim, fizemos a biópsia. Depois eu tinha a consulta para mostrar os resultados com a mesma médica a quem me queixei, e foi essa médica que me contactou antes da data da consulta. E aí sim, eu aí percebi: isto não é normal. Ela é que me procurou, não é? Uhum. E portanto é porque tem alguma coisa para me dizer. E portanto, depois quando foi a consulta, confirmou-se, ela disse: "Olha, Wanda, não tenho boas notícias. É um tumor, é uma coisa muito, muito inicial, muito à superfície, resolve-se, isto vai-se resolver." E pronto, e vou enviá-la para. Ela disse-me que ia-me recomendar para a consulta de sonologia, lá daquele, portanto, do mesmo hospital. Entretanto, nós temos um amigo já da longa data que é cirurgião, e eu contactei-o e mostrei-lhe os resultados, porque entretanto facultaram-me os exames e eu fiz-lhe chegar. E ele disse-me exatamente a mesma coisa: "Isto é muito inicial, é uma coisa que está circunscrita, foi detectado num estádio muito primário, portanto vai correr tudo bem." E foi com essa ideia que eu fiquei logo desde o início, graças a Deus. Depois, ele recomendou-me um cirurgião. Eu fui visitar esse cirurgião. Aí sim, é um bocadinho preocupada, não é? Porque nós ficamos sempre alerta: o que é que vai sair daqui? Claro. Mas o cirurgião corroborou todas as anteriores versões, diagnósticos, portanto eu fiquei tranquila. Depois tive mais exames de diagnóstico e aí sim tive um período que me deixou um bocado desconfortável, porque fiz ressonância magnética e depois já começaram a dizer: "Ai, bem, então se calhar não é só nesta mama, também é na outra mama." Aí sim esse período foi muito instável pela incógnita do que é que vem aí. Portanto, eu ali sabia que tinha um tumor, que era uma coisa pequenina e que era para extrair. Mas enquanto não viessem os resultados finais do outro exame, esse período foi efetivamente o pior. E em todo o percurso. Porque Ok. até a pessoa não saber com o que é que conta, acho que foi o que mais me consumiu.
Pois realmente a incerteza, tipo, Exatamente, é exatamente. aquele É. momento de eu acho que vai ficar tudo bem e de repente, Claro, se e calhar, também, desculpa, sim, e também porque primeiro eu tinha ouvido uma versão ou um cenário muito simplista e depois estavam-me a pôr outras equações pelo meio e eu aí sim senti-me mais medrosa, mais amedrontada. Mas depois os exames vieram confirmar que não era nada de relevante e, portanto, mantinha-se aquela situação inicial, que era para extrair, e eu depois fiz cirurgia para tirar o tumor a 15 de março, o que quer dizer que entre eu ter descoberto e eu ter tirado o tumor passaram 3 meses. Foi uma coisa muito rápida, eu não tive tempo de pensar muito nisso, nem de sofrer muito com isso, porque as coisas foram se sobrepondo umas às outras, iam aparecendo, depois a consulta, agora a marcação, a consulta, pronto, e as coisas resolveram-se. A 15 de março eu fiz a cirurgia para a extração do tumor. Essa cirurgia também correu muito bem. Eu não perdi a mama, ou seja, eu mantive a minha mama. O que aconteceu é que, pela localização do tumor, uma vez que era na auréola e perto do mamilo, eu deixei de ter, quer a auréola, quer o mamilo. Mas não perdi a mama em si. Pronto. Posteriormente fiz reconstrução e depois também fiz uma diminuição da outra mama para ficar mais simétrico. Por sim. uma questão de estética, para ficar mais simétrico. Ah. Facto que eu aproveito para dizer que eu até gostava de ter feito um upgrade, não é? Já que estamos a mexer em maminhas, poderíamos ter melhorado as maminhas. Mas não, o médico não recomendou, e isto porquê? Porque eu fui sujeita à radioterapia e a radioterapia cose os tecidos da mama, portanto, enrijece os músculos e os tecidos Ok. mamários. Logo, o meu médico em particular, todos os casos são casos diferentes, mas o meu médico em particular não me recomendou fazer nenhuma ampliação porque os tecidos estavam muito rijos e não recomendava. E eu aceitei e estou muito bem com isso. Posso fazer uma coisa primeiro? Pronto. Eu queria só dizer que é uma sorte podermos ter esta conversa de uma maneira tão positiva e com alguém que, dentro do sofrimento da situação toda, conseguiu levar a situação de uma maneira positiva e sempre de vai correr bem e não ficar assim tão preocupada, porque eu sinceramente eu acho que espero nunca passar por essa situação, mas acho que eu sou super medrosa. Eu ia ficar logo em stress no primeiro segundo. Mas acho que é muito bom termos essa visão, porque eu acho que também é um exemplo para as outras pessoas saber lidar e ver cada passo e não entrar logo, porque às vezes o entrarmos logo no sofrimento Numa espiral de pode-nos levar se negativismo, não é? calhar até Sim, sim, pior, não é? sim. Mas Eu pronto. partindo disto e do que estás a dizer, que se calhar tu sentias que ias ter medo e ficar muito angustiada, a Wanda disse que tinha uma atitude positiva em relação às doenças e a isso no geral. E eu queria perguntar se acha que essa força psicológica que uma pessoa tem, se acha que é muito importante para combater o cancro. Ou Eu, seja, não se calhar a doença em si, mas na forma como lida do dia a dia para conseguir ultrapassar de uma melhor forma. eu acho que sim, e, e- e vou fazer aqui um comentário, não sei se vai ser muito bem entendido, mas como eu vejo a questão é esta. Eu sou positiva por natureza, portanto, eu nunca poderia entrar numa espiral de sofrimento. Agora, se o sofrimento viesse, eu ia tê-lo, não é? Eu não sou diferente de ninguém. Claro. Mas, na verdade, eu nunca acreditei, e não estou a dizer isto, não me autoconvenci, mas eu não acreditei que ia acabar por morrer com cancro. É como se soubesse o que estava a acontecer. Eu sabia que aquilo era um episódio, ia ter que ser ultrapassado,
assustava-me o que eu poderia sofrer até ultrapassar, mas eu nunca senti que aquele fosse o meu fim. Eu. Desculpa, Francisco, diz, Não, diz. continua depois eu. Mas isto, indo um bocadinho mais atrás, eu acho que esta atitude na vida depois reflete-se nas doenças, era isto que o Miguel perguntava. Porque há pessoas que, sendo negativas, claro que numa doença nunca vão ter uma atitude positiva, não é? Pois se no pior momento da vida delas acontece-lhes uma coisa má, elas não vão alterar o mindset e ficar tudo perfeito. É impossível. Portanto, eu acho que isso depende já como é que a pessoa lida perante as situações. E eu dizia várias vezes lá em casa, na altura, para isto acontecer a alguém, ainda bem que foi a mim, não é? Porque, por exemplo, o meu marido tem uma maneira completamente diferente de ver as doenças. E quando nós soubemos do meu diagnóstico, ele comprava uma fruta, não sei o quê, não sei o que mais, que era antioxidante, e não sei, agora é melhor beberes isto, e eu negava aquilo porque aquilo sim fazia-me sentir doente. E portanto eu dizia, isto está a acontecer, ainda bem que foi a mim, porque isto vai passar e não fico completamente mergulhada na doença. Outra coisa que eu acho, quando ouvimos falar em câncer da mama e noutros tipos de cancro, é que não há mulheres guerreiras, não compadu com estas expressões. É uma mulher guerreira. Não, as pessoas fazem o que podem. Porque é assim, a gente tem que lutar para ficar boas. Há que ir à luta. Agora, eu realmente sou uma privilegiada porque não fiz quimioterapia, não foi preciso. Os pós-operatórios foram muito tranquilos. Eu faço medicação até hoje e sou acompanhada à mesma no serviço. Estou bem com isso. E quando digo que eu fui uma privilegiada é porque há mulheres, infelizmente, e noutros casos de cancros, não só entre as mulheres, e mesmo cancro de mama entre homens, não é? Que sofrem muito e, portanto, eu sou uma privilegiada e não me posso sequer comparar a esses casos. Mas não gosto de ouvir dizer que tal mulher é uma mulher guerreira. Não, as pessoas fazem o que podem. É muito duro, os tratamentos são duros. Os meus tratamentos foram leves e ainda assim eu sentia os efeitos e durante algum tempo senti os efeitos da radioterapia no cansaço, como é que eu ia dizer, na tolerância, a falta de paciência, as resistências que se tem para certo e determinado número de coisas diminuem durante uns tempos, portanto isso tem muitos impactos, a medicação tem impactos e nós vivemos com isso, não é? Mas custa-me ouvir a questão, é uma guerreira. Não, as pessoas fazem o que podem para sobreviver. É isso que eu sinto. Voltando um pouco atrás ali, quando falava do seu marido, quando falava do seu marido, eu queria saber qual era o papel, porque está muito ligado à saúde mental este tema, qual é o papel dos amigos, da família, se ajudam muito, se são cruciais nessa fase. Sim, eu estou-me a lembrar de uma coisa curiosa. A família, sim, é fundamental, claro que sim. Havia muitas pessoas que eu sentia que não manifestavam o medo por reserva, por exemplo, o caso da minha mãe, ela não manifestava a reserva, mas depois eu percebia que ela tinha momentos de fraqueza e que chorava e que tinha medo. O meu marido também, acho que também estava preocupado. Os amigos, eu sentia a preocupação pelo número de vezes que telefonavam, quando a situação ficou ultrapassada, eu até comentei, eu agora vou ter saudades das vezes que me ligavam, só para perguntar como é que as coisas estavam a correr. Portanto, este cuidado é muito bom, não é? Mas, na verdade, lá está, como o processo não foi muito longo, eu não tive não sinto que tenha tido um suporte imenso, porque lá está, porque o processo foi breve, e ainda bem que assim foi. Mas sim, os amigos são importantíssimos, a família também, mas é importante realmente a família também esteja num processo
de acreditar que as coisas vão correr bem. É fundamental. E agora gostávamos de saber se houve decisões difíceis de tomar, como mudanças no estilo de vida, coisas que alteraram após saber o resultado, até aos dias de hoje, se há alguma coisa que teve que mudar na sua vida que não gosta ou que mudou drasticamente e que ao início não aceitou tão bem e que agora já está melhor com isso. Então, o que é que mudou no meu estilo de vida? Eu gostaria, na verdade, que tivesse adotado hábitos alimentares mais saudáveis. Adotei durante um bocadinho, ou seja, isto é aquela velha máxima, quando vemos um acidente abrandamos, não é? Eu adotei durante um bocadinho, mas É complicado. é complicado, não é fácil. Eu gosto muito de comer e faço muitas asneiras. Portanto, eu sei que deveria adotar outro estilo. Relativamente a exercício físico, e sim, tento, que também não gosto, mas obrigo-me. Pois, realmente é importante também esclarecer aqui no podcast que quando as pessoas têm estas advertências na vida, não é? Ficarem mais conscientes por aqueles que o rodeiam, então, quando estamos a falar então de um caso tão privilegiado, é bom saber que, por exemplo, a Wanda sentiu o amor da família, dos amigos, dos filhos, das pessoas que a rodeiam e que ao mesmo tempo pode dizer ainda podem me ligar mais vezes. Claro que sim, claro que sim. Podem me ligar mais Ou vezes. mantenham o interesse. Mantenham o interesse que não é só na doença, Claro, isto é claro em que todas sim. as fases. Claro que sim. E também é importante dizer que faz bem mantermos uma mente sã, um corpo são, mas também acho que era isso que estava a dizer, que não é pela alimentação saudável ou pelo desporto excessivo que alguma coisa ia ao sítio, que é se é preciso comer e se é preciso comer bem, é para comer bem, não é? Que Sim, é porque isso iria ser contra a minha natureza, não é? E portanto, e contra a felicidade. é isso. Eu não estaria feliz com certeza. Pois é isso. Eu agora ia dizer uma outra coisa, que entretanto me esqueci. Não sei se não tem a ver com os compromissos que tomo. Pois, era essa a pergunta que eu ia fazer de seguida, que é, para além de um estilo de vida, a Wanda falou-nos de que ainda faz medicação e é acompanhada. Sim. Porque, como também referiu, um doente oncológico nunca Uhum. deixa de o Sim. ser. No meu caso concreto, e acho que na maior parte dos cancros de mama nos últimos anos, há um protocolo para tomar um medicamento durante 10 anos. Eu já estou a tomá-lo há 8. E o que esse medicamento nos faz é suprimir as hormonas, portanto, antecipa-nos a menopausa, deixa-nos com pouca disposição, flutuações de humor, baixa-nos a libido, dá-nos assim umas cambalhotas no estado geral. Ok. Mas é assim, há que saber viver com isso. Há que É uma saber viver com prevenção. isso. Tem que ser. Porque a maior parte das mulheres que não fazem esta medicamentação, o que é que fazem? Podem fazer um complexo hormonal que ajuda a equilibrar na fase da menopausa. Eu não posso, porque eu estou a retirar, não posso colocar hormonas por outro lado. Portanto, mas é lidar com isso. É lidar com isso. Eu agora gostava de saber se nesse momento, que foram cerca de 3, 4 meses, certo? Qual é que foi o impacto disso na sua vida profissional? Estava a dizer que já fez várias coisas, teve o seu próprio negócio, agora está aqui. Como é que afetou a sua vida na altura? Profissional, acima de tudo. Ok, então, é assim, nas cirurgias eu fiz uma baixa médica no período das cirurgias, que não foi nada por aí além, porque a cirurgia não era complicada e, portanto, o pós-operatório não foi muito demorado. Aí fiz a interrupção por baixa médica e depois, quando fui submetida à radioterapia, eu tinha que fazer sessões diárias. Fiz 20 e não sei quantas sessões, o protocolo do meu hospital era com o Hospital de Santa Maria, portanto eu fazia radioterapia em Santa Maria todas as tardes, se houvesse, porque aquilo também às vezes falhava, não havia máquinas ou não havia equipas, portanto.
decorrente dessas questões logísticas, mas o que eu fazia era, eu trabalhava até às 3 da tarde, tinha rádio, vinha de Oeiras, na altura eu trabalhava em Oeiras, saía do trabalho às 3, tinha a rádio às 4 e estava lá cerca de 1 hora e depois já ia para casa. Portanto, aqueles fim de tarde já não voltava a trabalhar. Mas aí não interrompi, aí consegui manter-me ativa. O que é que os efeitos da rádio é que davam um cansaço, não é um cansaço extremo, mas é um cansaço que eu gosto de assemelhar a um fim de praia, um dia de praia muito intenso, que nós ficamos moles, sem resistências, só nos apetece é sofá. E era assim que eu ficava. E esse período depois, pós-radioterapia, como eu dizia há bocadinho, manifestava-se na falta de resistência. Eu ia para qualquer lado, andava um bocadinho e tinha mesmo de parar, já não tinha resistências nenhumas. Mas não impactou diretamente na minha vida profissional. Até porque eu achei que não fazia sentido estar a parar quando conseguia levar as coisas e seria pior estar só em casa à espera da hora da rádio. Não fazia sentido. Atitude positiva, não é? Sim, eu acho que sim. Já alguém que tem cancro ou que teve cancro abordou para saber mais ou menos qual é a experiência? Já lhe aconteceu? Já. Eu tenho uma vizinha no meu prédio. Eu tive uns anos fora desta casa onde estamos agora. Nós saímos por uns anos. Olha, por causa do cancro, agora que me lembro, por acaso foi um impacto que teve. Porquê? Porque quando nós descobrimos o diagnóstico, eu estava a trabalhar em Oeiras e vivíamos na margem sul, em Corroios. Então, essa deslocação causava muito stress. E podendo, o que é que equacionámos? Mudar de casa para mais perto de onde eu trabalhava, para evitar aquela questão do trânsito, porque eu realmente estava sujeita a horas de ponta e a ter horários rígidos e isso consumia muito. Então, mudámos de casa nesse período e depois, quando voltámos para esta casa que estamos agora, e que também já era nossa, eu cruzei-me com uma vizinha que já não via há muito tempo, dada essa saída, e percebi que ela estava com uma cabeleira. E só a cumprimentei, disse-lhe olá, mas percebi que uma das vezes ela disse-me: "Oh, Wanda, eu gostava de falar contigo." Eu disse: "À vontade, quando quiseres." Depois trocámos, nunca tínhamos conversado. E ela realmente estava a passar num processo muito difícil, cancro de mama, fez o tratamento na Champalimau, mas foi uma coisa muito dura. Portanto, ela perdeu o cabelo, operou as 2 mamas, foi um processo muito complicado. Mas eu acho que ajudei naquilo que ela sentiu necessidade. Ela gostava, sobretudo, de partilhar experiência e como é que eu estava a fazer, pediu-me conselhos também na questão da alimentação. O que é facto é que ficámos amigas desde aí, por acaso. Foi a única pessoa que me lembro assim de ter Perguntado. de se ter socorrido da minha experiência. É assim, ao pé da dela eu não sofri nem nada que se pareça, mas acho que o facto de eu na altura também já estar bem, era importante para ela ouvir isso, não é? E ela partilhar as questões da cirurgia, das costuras, dos sutiãs, coisas práticas que as Claro. mulheres gostam de partilhar e de dividir, não é? Sim, no fundo é uma maneira de sentir o aconchego Que de não é não só a estamos mim, sozinhas. não foi só a mim que isto me aconteceu, não é? Sim, exato. Não é? Eu, com base nisso e também no que a banda disse de na altura terem dito para a sua irmã e a mãe fazerem os testes e também estarem atentas a isto Atentas, pela claro. hereditariedade e não sei como é que fizeram em relação a filhos, como são rapazes, se também há alguma. Não me recordo de terem feito nenhum alerta nesse sentido. Ok. Pois, porque Não me mais recordo. virado. E era para perguntar se nesse momento, se os médicos, porque no fundo foi um caso
tanta sorte de ter-se reparado logo nessa tal mancha e ter-se sido tão alertado, mas se há alguma coisa que os médicos possam ter dito de alguma maneira de estar mais atenta, de, por exemplo, que testes é que a sua mãe e irmã fizeram para ver o que é que podia. A minha mãe já estava numa fase mais avançada e, portanto, ela faz as mamografias E o resto disso e, fica. e as ecos com a periodicidade recomendada. Acho que não é nada mais para ela. A minha irmã, como é mais nova que eu, acho que fez essa menção ao médico e não sei que recomendações é que ele fez, também Pois. não. Ok, pois Aí porque não sei bem. podia haver uma. Outro cuidado, não é? Sim, Não sei bem o que é que ela fez. Eu sei que ok. fez esse alerta. Pois porque eu até me lembro de. Por acaso é uma coisa que eu acho que está bem feita, que é nas aulas de ciências naturais, quando nós até estamos no 9º ano e damos o corpo humano, nós devemos lembrar melhor, mais recente, eles dizem sempre depois aquela parte do sistema reprodutor e passam sempre para, e as meninas devem apalpar as maminhas para ver se tem algum calo ou caroço ou alguma coisa. E eu queria tentar perceber, mas pronto, a banda não sabe se há mais recomendações. Não fizeram nenhuma recomendação particular. Pois. Sim, mas essa situação de já se ter visto uma mancha já é outra maneira também de se ver, não é? Sim. Para além. Já recordei-me agora do que queria dizer há bocadinho, se for oportuno, Claro. que perguntaram-me dos impactos, não foi? Dos impactos na saúde. O que eu acho que a minha experiência me deixou foi medo, ou seja, eu era muito tranquila em relação às doenças no geral e agora fico, quando tenho alguma coisa penso, e se eu não me estou a preocupar e afinal já é importante? Ok. Portanto, essa nuvem negra permanece. Portanto, eu acho que mais do que tudo o resto, claro que a minha mama ficou diferente com que eu nasci, mas mais do que tudo o resto é esse peso que eu mantenho, essa preocupação. Ou nos dias de exames, vou fazer exames, os tais exames anuais, e até chegar lá, estou na sala de espera um bocadinho apertada. E é em outras situações que tenham a ver com saúde, que eu vejo que há algum desconforto ou algum distúrbio, eu penso, não te estás a preocupar e se calhar deves. E eu não era assim. Portanto, o cancro deixou-me isso. Isso deixou. Mas apesar disso e apesar de mesmo antes do cancro estar mais tranquila em relação às doenças, apesar disso não deixou de, assim que teve os primeiros sintomas, acabou logo por ir ver, não é? Sim. Mas então acaba por ser que há uma coisa boa que fica, não é? Sim, Que claro é que sim. estar mais. Claro que sim. É assim, o facto de eu não ter ficado preocupada e não achar que era cancro, não ia não ver, não é? Claro. E isso também é importante ser aqui dito. Eu tenho uma amiga que também teve cancro da mama e eu estava a passar o processo e ela disse-me, eu acho que também tenho qualquer coisa, mas tenho medo e nem quero lá ir. Aquela expressão do eu nem quero saber, mas o nem quero saber só vai protelar o problema e só vai agravar o estado de saúde. Portanto, no meu caso, eu só fiz bem em ir ver logo. Sim, quanto mais cedo melhor, não é? Quanto mais cedo melhor. E ela confirmou-se que era, e era uma situação grave. Felizmente está bem, mas a situação dela foi muito pior porque ela deixou protelar. Sim, acabou por passar, se calhar, um pior bocado por causa disso, por deixar andar. Que sim, porque ela realmente partilhou isso comigo ao telefone, na altura. Eu acho que também tenho aqui qualquer coisa, mas eu nem quero nem ir lá. O facto é que, portanto, despreocupado não quer dizer completamente descuidado, Exatamente. não é? Sim, são duas coisas completamente diferentes. Exatamente. Tem que ser também amor à vida. Amor à vida. Exatamente. Bem, acho que tens alguma coisa. Não, eu como reparei que ias acabar, eu queria só dizer uma coisa que não sei se ias dizer, mas que acho que é importante dizer no seguimento disto, para toda a gente que nos está a ouvir também deixar mesmo o aviso de é importante a partir de certa idade fazer-se testes regulares,
estar atento e para além disso, em qualquer idade é preciso não ter o medo de ir ver o que é que as coisas são. Eu digo isto porque eu sou bastante assim. Eu era menina para dizer o mesmo comentário de se calhar tenho aqui qualquer coisa e nem tenho, até tenho medo de ir ver. Por isso é um abre-olhos para toda a gente de vão fazer os testes, vão ver o que é que se passa e nos casos hereditários, que é um dos nossos temas principais de podcast, estar atento. Exatamente. Exato, estar atento aos pais. O pai tem cancro, fazer exames, o pai fazer exames para ver se é hereditário. E para arrematar, gostaria de saber se tem alguma mensagem que gostaria de deixar para alguém que esteja a passar por algo do género, mesma situação. O que é que eu posso dizer? Queria acrescentar uma coisa em relação ao que vocês acabaram de dizer, que é temos que estar atentos, não ter medo do que aí vem, o que vier temos que enfrentar, e sobretudo também num cuidado prévio de nos autoconhecermos. Portanto, tudo o que não for nosso, a gente deve ter como alerta. Aquilo não era meu. Eu nunca pingava da mama direita, não é? Logo, nós temos que estar atentos àquilo que não é nosso, ou seja, aos sinais. Isto eu não costumo ter este padrão, eu não costumo ter este comportamento. Tudo o que for diferente do que nós, e também isso implica conhecer-nos minimamente, não é? Tudo o que for diferente, termos como alerta, pararmos, pensar e ir olhar, levar a ver. E perguntavas-me, desculpa, Francisco. Uma mensagem que gostaria de Uma passar. mensagem. É assim, quando e agora estou-me a lembrar de outra amiga, realmente, agora estamos a falar nisso, são muitos casos. Uma amiga minha que está com câncer na mama, a única coisa que eu costumo dizer é aguenta que vai passar. Porque não há nada, a gente não pode dizer ai, vai ficar tudo bem, ai, vai correr tudo às mil maravilhas. Nós não sabemos se vai, não é? Temos é que dar força à pessoa, dizer aguenta que isto vai passar, ainda que a gente não saiba se. E a minha mensagem é sempre passar força. Não quer dizer que eu acho que a coisa. Eu também sei que há casos que, por mais força que nós demos, não tem solução, não é? Claro. Mas não tento não pintar o quadro muito dourado, digo, sei que é duro e digo sempre, aguenta que isto passa. Pronto, chegámos agora ao momento muito importante deste episódio. Depois de ouvirmos a história inspiradora da nossa convidada, Wanda, e de aprendermos mais sobre o cancro da mama e dos potenciais vias hereditárias, queremos terminar com uma mensagem de esperança, reflexão, que vou passar o microfone ao meu colega Miguel. Muito obrigado, Matilda. Pronto, em primeiro lugar quero agradecer em nome da equipa à nossa convidada por partilhar esta experiência connosco e por perder aqui um bocadinho do seu tempo a ajudar não só a nós, mas a toda a gente que nos vai ouvir, a ajudar a desmistificar um tema que por vezes é difícil de abordar, é difícil de falar. E é esse o nosso objetivo, é tornar o cancro uma conversa mais fácil de se ter com as pessoas, mesmo porque as pessoas também se sintam mais à vontade em não só falar, mas em fazer os testes, em fazer as coisas todas, porque podem ser prevenidas muitas situações através disto. E é isto. Acho que está tudo. Obrigado, Wanda. Nada. E esperem por nós no próximo episódio. Muito bem. Espetáculo.